E investimento para isso, ó, zero. Só postura. Postura, Ou concentração, baixinho. troca. Ferramenta com o usuário mal preparado é perfumaria na maioria das vezes. Não vai funcionar. Uma TI fraca é quando ela é centralizadora. Quando a TI ela se protege com tecniquez e só ela conhece do assunto. Agora que eu estou estável, o que eu posso fazer para ganhar, né? Para gerar através do investimento em tecnologia retorno para o meu negócio? Tem que ter alguém também com um olhar crítico a ponto de dizer, cara, tá frágil. TI interna, a TI externa e o gestor. O risco pode estar em qualquer um dos três atores. É muito comum a gente encontrar uma empresa, às vezes, que já tem o licenciamento de um chat de IA corporativo de qualidade e não saber que tem isso e acabar não fazendo uma governança e deixar aberto isso aí para qualquer tipo de uso dentro da empresa. Bem-vindos a mais um episódio do Além do Backup, o podcast oficial da TechJump. A gente já está aqui no nosso 10º episódio, né? Meu nome é Maurício, eu sou Head de Marketing e Produto na TechJump. E aqui para o bate-papo de hoje na mesa, a gente está com o Pablo, que é nosso diretor de serviços, o Rogério, que é nosso CEO, e o Joel, que é nosso gestor comercial. Pessoal, bem-vindo aí a esse 10º episódio. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Bem, Tudo Maurício. jóia. Show, Maurício. Boa tarde. Então vamos lá, o tema hoje é sobre os principais erros que as empresas cometem em relação à sua TI e como corrigir esses erros, que é o ponto mais importante, né? O fato é que só erra quem trabalha, né? Então, o objetivo aqui não é apontar dedo, não é dizer, tá errado, e, né? É mais no sentido de a gente conversar e ilustrar, trazer para os gestores, para as equipes de TI das empresas, quais são esses principais erros, né? E principalmente, como que a gente pode evitar ou como que a gente corrige caso alguns dos erros que a gente comentar aqui já seja um desafio aí ser superado, que já esteja acontecendo aí na sua empresa, você que está nos assistindo aí no YouTube ou nos escutando no Spotify. Então, para abrir a conversa, eu queria fazer uma pergunta individual aqui, começar pelo Pablo. Pablo, na tua opinião, o que difere uma TI forte de uma TI fraca numa empresa hoje? Tá. É uma pergunta bem complexa, porque as variáveis são enormes, né? Mas eu acho que... Bom, eu vestindo ali a roupa do gestor ali que tá com aquele TI na mão dele, embaixo do guarda-chuva dele do dia a dia ali para administrar, eu acho que previsibilidade é o principal, assim, né? Porque tu tem uma TI forte a ponto de tu conseguir prever o que eu tenho de gasto, o que eu tenho de investimento para fazer, né? O que eu tenho de possibilidades de erro, possibilidades de parada no meu ambiente, enfim, o que eu preciso para melhorar, mas eu sei o que eu tenho hoje e que está estável, né? Eu acho que né, essa talvez seja aí uma palavra-chave, tá? Mas não é aquela previsibilidade de que eu sei quando dá um BO, a minha equipe vai lá apagar um incêndio, né? Porque esse tipo de previsibilidade... Isso, aí não. É uma previsibilidade mais estratégica, com planejamento. Exato. É a previsibilidade de que eu estou fazendo bem feito, de que a base tá ok, que eu tenho trabalhado esse tempo todo e investido para que o meu ambiente seja estável, certo? E que eu tenha a previsibilidade do que eu posso melhorar, mas dentro da minha estabilidade, eu sabendo que se algo acontecer, porque são máquinas, enfim, porque problemas podem acontecer, mas não porque, né, eu sei que esse problema vai se repetir, porque ele aconteceu semana passada, na outra também, né, então isso é péssimo, né, mas eu falo no sentido positivo mesmo, né, de que eu tenho algo realmente estável e que dali para frente é melhoria contínua sempre, né. Perfeito. Joel, para ti, o que difere uma TI forte de uma TI fraca? Maurício, eu vou começar falando do que eu penso que é uma TI fraca, né? Uma TI fraca é quando ela é centralizadora.
Quando a TI ela se protege com tecniquez, né? E só ela conhece do assunto, só ela sabe, né? Eu penso que esse é um ponto, uma observação muito relevante. Quando essa TI é de único profissional, é muito perigoso, né? Porque esse profissional, primeiro que ele não consegue atender todas as frentes que uma TI requer, quando ele é único. Ele precisa de uma visão holística do ambiente, né? E ele vai se dedicar a menos pontos do que ele precisa dedicar. Eu acho que esse é um ponto bem relevante, que a gente encontra isso nas pequenas e médias empresas, né? Um outro ponto da TI fraca é quando essa TI seja interna, né, ou com uma prestação de serviço, e um ou outro torna-se a empresa refém dessa TI. Só ela sem informação, a pouca documentação que existe, só ela que consegue garimpar, as informações não são claras. São aspectos de uma TI fraca, na minha observação. Do outro lado, uma TI forte, né? É uma TI quando ela está alinhada com a estratégia da empresa, quando ela caminha observando os processos da empresa, né? Eu já encontrei algumas TIs subordinadas à controladoria. No início, eu confesso que me surpreendia, né? Me surpreendeu a controladoria, né? Que é um aspecto de apuração de resultados, gestão estratégica, TI ali. E depois fez todo sentido para mim, porque é a controladoria que tem a informação que está alinhada estrategicamente. É ela que tem a visão do que está por vir, né? E quando ela coordena a TI, ela tem a possibilidade de transmitir à equipe de TI por quais passos precisam ser dados, né? Então, não só pensando no futuro, mas o presente que é alinhado com o processo. Então, quando a gente tem uma TI que tem essa caminhada, né, apoiada pela gestão estratégica, por uma liderança estratégica, eu penso que começa a ter uma TI forte. E além do óbvio, né, documentação, né, ferramentas corporativas, né, gestão dos ativos da TI, né, tudo isso são variáveis muito relevantes para que a gente possa definir uma TI forte. Perfeito. Rogério, para ti, o que difere uma TI fraca de uma TI forte dentro de uma empresa? Para mim, assim, como qualquer outra área da empresa, a TI tem que ter transparência e dar visibilidade para o negócio de todos aqueles processos, tudo aquilo que ela está envolvida no negócio da empresa. Não adianta nada tu ter um setor de TI que está lá só para resolver os problemas e tu esperar o próximo problema para resolver. A próprio setor de TI, área de TI, né, de tecnologia, ele tem que ter total visibilidade, gestão e controle dos ativos que ele tem dentro da empresa. Então, começa por aí, pelo básico, né? Assim, nesse sentido. E aí, tudo que é essa ferramenta ou tecnologia que tu vai incluir, né, no cinto, né, de ferramentas da área de tecnologia, elas vêm para apoiar e alavancar esse controle, essa gestão, porque a partir daí é que tu começa a ter visibilidade, tu consegue instituir controle, tu pode, inclusive, aplicar governança em volta desse ambiente que tu está realmente mantendo e cuidando e dando essa transparência. Porque no final do dia, assim, tu tem um ambiente, tu tens uma operação que ela sim tem que fazer diferença no negócio, de alguma forma que ela possa agregar realmente valor para a entrega, né, do produto final, né, ou do serviço daquela empresa, mas ela tem que dar segurança de estar sempre disponível, de estar segura, né, e que ela possa
realmente não atrapalhar primeiro, né? Mas com o tempo ela possa também trazer diferenciais competitivos que vai acelerar e vai diferenciar aquela empresa no mercado. Então, eu começo pela base. Então, ter visão, ter a gestão, dar transparência para o negócio, estar alinhado com os processos da empresa, estar sendo bem governada, olhar para o novo também e trazer o novo para dentro de casa também para melhorar os processos e os colaboradores, a empresa, né, estar utilizando ao máximo que ela puder a tecnologia, mas ao mesmo tempo também dar essa segurança e essa disponibilidade e a confiabilidade que tanto a empresa quanto os seus clientes e o mercado esperam. Então, do ponto de vista, eu acho que é um conjunto. Esse conjunto de fatores é que chegam a demonstrar, né, o que é uma TI forte, né, e não uma TI fraca dos negócios. E por trás, sim, existem profissionais, existem uma equipe, existem conhecimentos que são aplicados de volta, seja com a equipe interna, como o João falou, um parceiro externo, ou um conjunto dos dois, porque também, né, existem modelos de co-gerenciamento e co-administração, né, do ambiente de tecnologia, né? E aí cada empresa vai entender o modelo, né, que se adapta à sua estrutura, tanto de investimento, de custo, quanto também operacional, né, para que ela não fique, de novo, refém, muitas vezes, de um profissional ou de uma empresa externa totalmente, e ela consiga daí ter longevidade na manutenção e na perpetuidade, mas longevidade no funcionamento da operação da TI para o seu negócio. Eu concordo 100% com vocês, eu vou me arriscar aqui e adicionar um ponto. O que eu acho que difere uma TI forte de uma TI fraca, né? A TI fraca, ela se preocupa só em fazer funcionar, mas ela esquece de proteger. Uma TI forte, ela faz funcionar, traz a estabilidade, traz a governança, a gestão, e ela também se preocupa em mapear todas as vulnerabilidades que ela tem e proteger, né, dar conta dessas vulnerabilidades. Porque o que é um risco elevado, mas meio oculto, meio escondido hoje nas empresas? A TI está funcionando, não me dá problema, né? O pessoal está fazendo direitinho, o fornecedor está fazendo direitinho, mas ninguém está falando daquelas vulnerabilidades lá do meu servidor que hospeda o meu ERP. Ninguém está falando que eu estou sem o MFA habilitado, até coisas básicas de segurança, que eu estou sem o MFA habilitado e que eu decidi por isso, por uma questão de praticidade, mas que no fundo aquilo representa um grande risco para o meu negócio. Então uma TI forte para mim, ela expõe, ela conversa, não tem medo de expor essas vulnerabilidades e conversar sobre isso, né? E traçar uma estratégia para corrigir isso, né? E de novo, é a transparência para que se tenha informação e se tome decisão. Exatamente. E a capacidade da TI também de saber como explicar, né? Porque na maioria das vezes, ou grande parte das vezes, tu está explicando para uma pessoa que é leiga, né? Então, tu simplesmente falar que tem que habilitar porque é importante não é o suficiente, às vezes. Tu tem que saber como levar a informação, exemplificar dos riscos, os riscos, né? Mostrar como que o que é possível que aconteça com ela se ela continuar dessa forma, né? Então, o jeito que tu leva a informação e a sabedoria ali do conhecimento de ter aquela informação, mas também como passar é bem importante, né? Por isso, Maurício, que tomador de decisão. Cima que o Pablo trouxe, né? Eu falei sobre esconder-se atrás do tecniquez, né? Eu entendo quando a TI ela se protege para que ela não seja substituída, que ela não saia da zona de conforto, ela fica se protegendo, fica com a informação para ela, né? Então, no momento que tem uma TI que pensa à frente, que tenha a percepção de evoluir, ela compartilha, ela traz a informação, ela deixa transparente, né? Seja interna ou externa, né? Então, o medo do ATI individual, né, também está nesse contexto. O cara quer se proteger, né? A gente encontra prestadores de serviços aí que tem um analista e 3 atendentes, um analista, 5 atendentes. Novamente, o analista se protegendo, só ele tem a informação, né? Então, acho que esse é o ponto, assim, de a empresa ficar atenta, o quanto eu estou refém, o quanto aquela informação não está distante do meu conhecimento, né? Então, são pontos assim bem relevantes para que eu
possa fazer uma gestão do meu negócio sabendo que a TI está me apoiando. E por que eu trouxe essa reflexão, né? Porque eu sei que mesmo uma TI forte, ela comete erros, né? Porque a tecnologia da informação tem uma abrangência muito grande. E às vezes é difícil dar conta de tudo. Tu, mesmo tendo boa governança, visibilidade, sempre vai ter um pontinho que tu não deu prioridade e tal, né? Então, a gente trouxe aqui alguns erros que a gente fez com uma pesquisa da nossa equipe, própria equipe da TechJump, né? Então, eu entrevistei diversas pessoas dentro da TechJump, entre elas diretores, nós aqui da mesa, diversos técnicos da nossa equipe. Não é uma pesquisa assim ampla, estatística, né? Mas só para entender na visão da nossa equipe quais são os principais erros que as empresas cometem, né? E entendendo que não é uma TI forte ou fraca, não é só por ser uma TI forte ou fraca que vai evitar cometer esses erros, né? Alguns deles acabam passando, e não é só empresa pequena ou não é só empresa grande que comete esses erros. A gente vê esses erros sendo cometidos em empresas de todos os portes, né? Então, das mais de 40 perguntas aí, 40 itens que eu trouxe para quem respondeu essa pergunta, né, eu pedi lá que assinalasse quais são os 10 que você considera os maiores erros, e aí na votação, alguns aqui se destacaram bastante. E aí eu queria trazer um a um agora para a gente discutir. Então vamos lá. O primeiro erro, né, o mais voltado aqui, é acreditar que a TI é um custo e não uma área estratégica dentro da empresa. Que na verdade, dentro dos nossos 10 erros, né, esse primeiro, junto com o 8º erro aqui, que é não ter um planejamento de TI alinhado ao negócio, eles são próximos, esses 2 erros, né? E eles foram bem voltados, por mais que tenha alguma diferença ali. Então eu queria que a gente comentasse primeiro sobre isso, né? TI como custo só e não como uma área estratégica, né? E a TI muito distante do planejamento estratégico da empresa. Eu acho que nesse custo e não estratégia, né? Eu logo lembrei o quanto a TI costuma aparecer diante do problema, né? Deu problema, a TI aparece. Quando está tudo estável, a TI não aparece, né? E aí no momento que ela aparece, vem essa percepção do custo e da despesa, né? E quando ela não aparece, né, eu entendo que vem a visão estratégica, uma TI que está de forma proativa atuando, né? Que ela está caminhando à frente do crescimento da empresa. O problema pode aparecer e é normal que apareça, mas não pode ser a linha principal de atuação da TI, né? Apagar incêndio, né? Ela tem que atuar na prevenção, na gestão, no controle, né? Na previsibilidade, como o Pablo trouxe. Eu acho que esse é o ponto, assim. Então, quando eu fico me importando com a TI todas as vezes que ela aparece para apagar um incêndio, é claro para mim que eu estou tratando a TI como despesa, como custo, né? É manutenção, né? Perfeito. É uma manutenção e não um pensamento do futuro e melhoria, né? A TI é algo que eu tenho que só dar manutenção. Na operação ali, né, Pablo? Na operação. Né? Isso aí. É assim que eu penso, Maurício, tá? Essa percepção, assim, Esse da manutenção, só complementando, é o que normalmente quem não costuma fazer o devido investimento pensa, né? Perfeito. Que é alguém que está me dando custo, que eu tenho que ficar dando manutenção, como se fosse dar manutenção no ar-condicionado, que eu tenho que manter simplesmente, mas não, né? Isso. Deveria o tempo todo pensar no futuro. Né? Perfeito. Mas isso vai de encontro com qual é a finalidade da TI no teu negócio. Para que serve ar-condicionado dentro do teu negócio? Bem-estar dos colaboradores, o clima está agradável. Okay. Atendeu. Não passa pelo faturamento. Não para de funcionar. A maioria das vezes. Né? Agora, o que a TI representa no teu negócio? O quanto ela realmente está fazendo a diferença na produtividade dos teus colaboradores, dos dados que tu tem, que tu trabalha e que tu vai utilizar para poder fazer diferença na entrega do teu serviço, do teu negócio. Então, é muito como é que tu enxerga a TI hoje para o teu negócio? Como diferencial? Ou realmente como um custo mesmo que está lá, sou obrigado a ter, porque os usuários têm que usar um computador, Word, Excel, acessar a internet e enviar e-mail. Se o faturamento ela é importante. Vamos lá, é que eu fico pensando, né? Tá, mas ok. E aí,
o meu faturamento lá, eu tenho meus produtos, eu tenho entrega, parou de faturar, eu não consigo, porque os pedidos vão ficar parados lá, pendurados. Muitos deles, normalmente, se eu tenho um problema grave ali de faturamento e conforme meu volume, ele também, eu vou perder, o cliente vai cancelar o pedido, não recebeu no prazo que queria, assim por diante, eu vou ter multa em cima em cima dessa falha. Essa é uma situação. Ou se a gente pensar hoje em dia, cada vez mais as empresas se automatizando para poder ter eficiência. E aí, o quanto eu estou olhando para meus processos para automatizar em cima de sistema, Boa. e aí eu tenho menor custo e ser mais produtivo, e ser mais eficiente, mais ágil. A gente pega IA hoje em dia. Quantas empresas já estão usando a IA do ponto de vista de automatizar seus processos, que são repetitivos, que vai muitas vezes fazer de uma forma muito mais ágil do que aquele processo manual que pessoas estavam executando e muitas vezes repetindo e não colocando inteligência em cima daquele processo. É um processo repetitivo que, em dado momento, ele é tão repetitivo que qualquer pessoa que aprendeu aquela repetição, repete. Ela não está mais... A inteligência daquele processo já passou, não tem mais inteligência sendo colocada ali. E dados volumes muitas vezes tão repetitivos, uma automação bem elaborada, desenvolvida, contando com o IA, pode resolver aquele custo de um processo repetitivo, com custo alto, com pessoas ou com infraestrutura que seja, para que daí tu pegue e aloque parte dessa economia que tu vai aplicada e trabalhe com outras áreas de investimento também. Então, nesse caso aí, do olhar de tecnologia, está sim fazendo diferença do ponto de vista também de custo. Não só manter a eficiência aplicada com tecnologia, possibilita a sobra de recurso financeiro para fazer investimento em outras áreas, e realocação, pelo menos. Então, assim, é entender como ela está aplicada no teu negócio. Então, esse olhar de custo e não estratégia também bate aí. Não, ok, né? Tu tem que manter a empresa estável, disponível, né? A infraestrutura, né? E os recursos à disposição das pessoas e dos clientes, né? Que estão ligados àquele ambiente de tecnologia, mas o quanto realmente ela está trazendo diferencial para a tua entrega. E se tu estás tendo tempo e disponibilidade também para olhar para isso, porque muitas vezes tu estás olhando só na manutenção ali e estás focando nisso e alocando o teu recurso financeiro para pagar a ATI para manter aqueles problemas, só aqueles problemas, né, não apareçam, por exemplo, que como já falou, uma hora vai aparecer um caso ou outro, não tem como. E aí a proatividade, atuações preventivas vão minimizar o impacto desses problemas, né, ao longo do tempo, mas o quanto também tu estás fazendo uso e imputando conhecimento para, através da tecnologia, tu transformar o teu negócio e fazer uma melhor entrega e um melhor uso para tu ser mais produtivo e ágil. Então também esse olhar também é como é que tu olha hoje o investimento em tecnologia. Né? Se tu está olhando só para, não quero problema, resolve, faz e deixa do jeito que está, mas eu quero só estabilidade. Às vezes vai chegar num ponto que é custo no teu olhar, porque o que já falou, né? Ficou estável, para que eu preciso daquela equipe de tecnologia? Para que eu preciso ficar investindo se não dá problema? Se não dá problema porque tu tem feito investimentos. Agora, o quanto eu estou, agora que eu estou estável, o que eu posso fazer para ganhar, né? Para gerar, através do investimento em tecnologia, retorno para o meu negócio. Então, acho que são esses dois fatores que acabam atrelando e ampliando um pouquinho mais o olhar do empreendedor, do investidor, né? Do empresário, de como é que a TI vem para a estratégia do negócio e não fica só lá passiva, para quando dá um problema ela vai lá e resolve. Maurício, quando a gente traz a TI próxima do estratégico, a TI próxima do processo, a gente também, eu estou querendo trazer também que a liderança tem esse papel. Né? Então é a liderança que conhece o processo, a liderança que conhece a estratégia. Então ela tem que conduzir a TI para manter esse paralelismo aí, essa proximidade. Né? Então a TI sozinha não vai fazer milagre, porque ela é técnica mesmo. Então tem que ter a liderança que me conduza. A mesma coisa quando é uma prestação de serviço ou essa prestação, esse atendimento interno e externo, né? Da mesma forma, o gestor do contrato tem que ter essa visão. E aí sim, usar esse conhecimento tecnológico em prol do negócio. Né? E numa empresa onde eu tenho essa mentalidade de TI como custo, né? Mesmo que ela seja importante, mesmo que quando ela pare, todo mundo entra em desespero porque a empresa vai deixar de faturar ou algo parecido.
Mas como é que eu mudo essa mentalidade? Como é que eu trago esse estratégico para que TI seja pauta de conversa, para que ela esteja na mesa, né? Esteja no orçamento né? Da forma correta, para que ela não vire gargalo quando alguma coisa acontecer? Sempre vem em mente, Maurício, uma jornada, tá? Eu acho que a empresa, se ela percebe a sua TI, uma TI com problemas, uma TI incerta, é 2 gatilhos para ela pensar numa jornada de evolução, né? E a partir dessa análise, essa construção de uma jornada, ela vai ter a oportunidade de mudar o rumo da TI e levar a TI para uma área estratégica, né? Se ela já ultrapassou essa etapa, ela pode, deve ter condições de manter a previsibilidade, seja ela de previsibilidade de evolução tecnológica e segurança e previsibilidade financeira também, né? Mas quando eu tenho ainda estou na etapa inicial de incerteza, a chamada é uma jornada de evolução, né? E aí tu começa então a mudar o status quo, né, para uma TI tradicional, operacional, focada na operação, e uma TI focada na estratégia. Eu vou fazer um outro panorama então, daí acho que eu vou me colocar mais na minha posição. Eu vejo um movimento muito mais de primeiro tu conseguir enxergar onde é que tu quer, onde tu quer chegar. Então vamos lá, parte da visão, né? Eu como empresa, como é que eu quero me posicionar como empresa, né, para os meus clientes, para o meu mercado, e com quais recursos eu preciso contar para chegar lá. Então eu tenho a visão, tento o inverso, né? Qual a minha visão? E a partir dela eu volto e tento traçar essa jornada para onde tem que começar. Normalmente eu vou começar um pouquinho de trás para frente lá daquela visão. E aí eu vou chegar em pontos, muitas vezes, que eu vou identificar que hoje eu não enxergo. Vou dar um exemplo simples, né? Poxa, se eu não tenho visibilidade de quais são os ativos da minha rede, do meu ambiente de tecnologia, como é que eu vou querer implantar algo novo que está lá no meio daquela jornada para chegar naquela minha visão, né, de entregar um serviço, um diferencial competitivo, se eu não tenho nem noção do que eu tenho dentro do meu ambiente? E aí, sem não ter noção, eu começo a reforçar afirmações, situações de insegurança. Se eu não sei quem conecta no meu ambiente, como eu sei quem está acessando meus dados, como eu sei se aqueles meus dados estão abertos para qualquer um ou não estão, não sei. Então, tu começa lá na visão, tu como empreendedor, como empresário, como investidor, aonde tu quer chegar e como tu enxerga isso, e muitas vezes essa visão está voltada, está na pauta e está em conversas que acontecem hoje em grupos de empresário, em negócios que tu vê, ou referências que tu tem no teu dia a dia, e tu começa a enxergar aquilo como, poxa, no meu negócio eu conheço ele e eu quero adaptar para entregar tal situação, tal diferencial. Aqueles insights, muitas vezes nessas rodas de empreendedores, de empresários, né, acontecem, pessoas que não são da área de tecnologia, mas o teu insight de negócio, ele vai te levar àquela intenção. E aí tu tem que trazer de volta para dentro da tua empresa, contar com teus parceiros e a tua equipe, né, para poder daí desenvolver esse trabalho, e aí tu construir essa jornada. E aí tu começa a ter mais visibilidade, e nessa hora tu vai enxergar coisas que, ok, eu consigo alcançar lá, é viável, mas eu tenho que fazer essa mudança, esse investimento, eu tenho que, não tinha contato que tinha que fazer tal situação, tal mudança, e aí tu vai reavaliando e tu vai ajustando essa jornada, calibrando ela para chegar lá. Mas eu vejo que é primeiro ter a visão, para daí tu trazer para a realidade e tu desenhar essa jornada, como já comentou, né? Traçar uma jornada para tu alcançar aquilo ali. Dependendo da visão, ou do tamanho, ou a situação, o situacional, né? Como está no momento, ela pode ser muito rápida ou ela pode ser mais demorada. Aí cabe aí daí a própria empresa analisar, né? Se ela vai fazer por fases, se ela vai fazer por etapa, como é que ela vai traçar isso, mas tudo começa pela visão, e se essa visão estiver muito alinhada com base em tecnologia, com certeza voltar a desenhar essa jornada vai apoiar de uma forma bem clara e estável esse objetivo. Aí entra o que eu comentei da importância de ter uma empresa de TI madura do lado,
que vai dar as recomendações certas, que vai te ajudar, às vezes, a expandir a tua visão né, em pontos que tu não tinha debatido, seja com outros empresários ou o que for, mas a importância de tu estar bem acompanhado, né? Então, às vezes, quando tu tem, por exemplo, uma pessoa-chave, né, uma pessoa específica cuidando do teu TI, tu fica limitado àquela visão, né? Quando tu passa a ter tu fica limitado à opinião dele, que às vezes pode não agregar com a que tu tem, mas no momento que tu tem uma empresa, que tu tem pessoas, que tu tem equipe multidisciplinar, que tu tem, né, outro nível de conversa e que tu pode realmente expandir, eu acho que essa maturidade aí conta bastante, né? Vamos lá, erro número 2. Negligenciar a segurança cibernética como um todo. Que na verdade está linkado com o nosso erro de número 10, que é achar que nunca vai acontecer comigo. É que assim, né? Quando tu fala em negligenciar a segurança cibernética como um todo, né? Tu tem que entender que quanto mais tu vai tendo noção e conhecimento do ambiente que tu tens ali para operar e para cuidar, mais situações possíveis de ameaça vão sendo evidenciadas para ti. Então, imagina o seguinte, né? Ah, não, eu tenho um antivírus instalado lá na minha máquina, eu tenho um firewall na minha rede, tá tudo resolvido. E tem um backup, tá resolvido. Não. Né? Então, assim, hoje, na verdade, tu tem tantos elementos que podem atacar ou afetar a disponibilidade do teu ambiente de tecnologia, que não é uma, duas, três ferramentas, não é só uma atuação num grupo de ativos específico que vai resolver, né, ou que vai te deixar seguro. A gente tem ambiente hoje que é um local, tem dispositivos que são móveis, tem sistemas que estão na nuvem, tem compartilhamento de informações que ocorrem com fornecedor, parceiro e cliente, que está trafegando pela internet também, ou que está sendo hospedado em data centers e em outros locais externos, que o conjunto de ativos e sistemas que estão envolvidos para disponibilizar e manter aquelas informações, aqueles dados, ele é tão vasto hoje, tão espalhado, que não é uma tecnologia só aplicada ou uma solução que vai resolver. Então, quando tu entra na disciplina de segurança, né, da informação, segurança cibernética, né, são vários pontos de atenção e atuação que uma empresa precisa se dar conta e fazer investimentos para que ela comece a elevar esse nível de maturidade de segurança e aí ela consiga, aos poucos, não se sentir mais, estar mais segura com aquelas ações que ela vem efetuando. Então a gente até conversa lá, né, e trabalha lá na TechJump de que maneira, né? Aí volta a jornada, né? Qual a maturidade do cliente naquele estágio? Em que momento da jornada de segurança da informação ele está encaixado? Que situações que ele ainda precisa resolver? Porque muitas vezes ele já está num estágio de maturidade básico, adequado, que alguns investimentos que ele pode fazer pode levar ele para outro nível de maturidade nessa jornada de segurança, né? E quais daquele e dependendo do setor dele, dependendo das exigências que ele também tem de regulatórias, mas o que ele tem que fazer além, né? O que ele já tem conhecimento, o que ele não tem. Então eu acho que quando a gente fala que negligenciar a segurança como um todo é isso, é eu me preocupar só que, primeiro, nunca acontece, que eu já tenho, que eu tenho de segurança já tá tudo certo. Ah, aquela empresa que cuida de mim, tô seguro. A segurança é com eles. Não é com eles, a segurança é com o teu colaborador que só usa o Word e Excel, mas se conecta na tua rede. É aquele usuário que está em home office, está remoto, e que ele está acessando o teu recurso de algum outro lugar, tu não tem nem controle, nem sabe quando ele acessou. Antes que tu mude de usuário e termo, eu acho que a segurança cibernética não é ferramenta apenas, né? Ferramenta é bom, precisa da ferramenta, de um conjunto de ferramentas para tu estar protegido,
Mas ferramenta com um usuário mal preparado é perfumaria na maioria das vezes. Não vai funcionar. É custo. Ferramenta mal configurada, usuário mal preparado. E quando eu digo mal preparado, é assim, cara, não adianta eu colocar o melhor proteção de endpoint do mundo, o melhor antivírus, não sei o quê, e, cara, todo link que ele recebe, ele clica, por onde abre o WhatsApp, o que manda, ele clica, cara, uma hora vai acontecer. Então, assim, é muito importante que a capacitação ali dos usuários no que diz respeito à segurança, a importância, como que as coisas funcionam, como que acontece, onde que ela deve clicar, onde não deve. Então, é muito importante que tenha o tempo todo essa conscientização com os usuários, né? Então, você não vai ficar investindo em ferramenta, e, cara, uma hora vai acontecer, né? Então... Maurício, tu trouxesse a pergunta negligenciar a segurança, né? Ouvindo o Rogério e o Pablo, né? Se eu não negligencio, já faço o meu dever de casa, faço uma base bem feita, o risco é muito alto, mesmo não negligenciando. Imagina se eu negligenciar. Né? Porque a gente sempre traz lá na TechJump, a gente não consegue garantir 100% de segurança. Né? Porque segurança são camadas. Nenhuma empresa garante. Nenhuma empresa garante. Então a gente atua em camadas. Quanto mais camadas de proteção, mais camadas de segurança, menos vulnerável eu vou estar. Né? A gente já trouxe aqui em outro podcast o exemplo de uma casa. Né? Eu tenho a cerca elétrica, eu tenho o cachorro, eu tenho o alarme, eu tenho o porteiro, né? Eu tenho a vigilância, fechadura na porta, são camadas de segurança. E a segurança cibernética, até o Rogério trouxe muito bem ali, que hoje a gente tem muitas superfícies de ataque, né? Pouco tempo atrás a gente tinha a rede local, botava um firewall lá, o antivírus, eu estava protegido, minhas camadas estavam boas, né? Hoje a gente, né, temos o ambiente nuvem, né, o ambiente cloud, temos os endpoints, não é mais só o computador, é também o smartphone, né, temos a IA, que é outra, né, a superfície vai ampliando, e como cuidar de toda essa superfície, como proteger em cada superfície dessa, né? Então é muito mais do que proteger uma casa, hoje é me proteger, né, do espaço, né? Então é muito complexo. Então negligenciar não é, eu diria assim, não é uma alternativa, né? Porque mesmo fazendo o dever de casa eu tenho riscos, né? O Pablo trouxe outro ponto que eu peguei aqui sobre ferramentas, né? Há pouco tempo, né? Isso, né? Há poucos dias a gente pegou um cliente novo que ele tinha, Pablo, essa tu não sabe ainda, ele tinha uma suíte, contratado uma suíte do Entra ID, suíte do Entra, né? Que é um conjunto de ferramentas mais sofisticado que a Microsoft tem de controle de identidade, né? E essa licença estava contratada, mas sem configuração nenhuma. E além dessa suíte do Entra, ele tinha ainda a licença do Intune, né? E usa atualmente o Intune, né, apenas para automatizar uma instalação de um aplicativo. É o único recurso que ele usava, né? Então ele tinha ótimas ferramentas, mas ainda não faz uso, né? Então isso é custo, despesa, aliás, né? Desperdício total. E aí chega o momento que acontece alguma coisa e o cara diz, pô, mas eu já pago, mas às vezes quem contratou acha que já está até funcionando. Acha que o custo de licença eu compro tudo que tu me fala, tu me disse para comprar a proteção, tu me falou não sei o quê. Então, para o administrador, ele está protegido. Mas tecnicamente estava só contratado. Porque comercialmente, quando o comercial vai lá e fala, olha, essa suíte de segurança, ele tem as capacidades de gestão de identidade, gestão dos dispositivos. Mas quem vai fazer? Só quem vai implantar para ti? Sim, isso aí. Ah, não, mas o serviço a gente vai fazer depois, vamos... Não adianta. Não basta comprar, né? A licença é o papel que te dá o direito de tu implementar os recursos e funcionalidades que estão naquela suíte que tu contratou. Nada se implanta sozinho, nada se mantém sozinho. Outra coisa é tu pegar
esses recursos, analisar com a tua infraestrutura que a segurança que tu quer aplicar e implementar. Então, assim, de novo, licença é o papel que te dá o direito de utilizar aqueles recursos de tecnologia e de segurança que vão estar à tua disposição. Outra coisa é tu utilizar esses recursos e aplicar adequadamente no ambiente da tua empresa. E como é que a gente corrige isso? É com educação? É com trauma? É com o quê? Tem trauma. Com regulamentação? Tem trauma, mas não naturalmente, né? O trauma não vai trauma ser acelera, gerado. O trauma não é gerado pela equipe de tecnologia. Mas assim, consequentemente, muitas vezes a empresa se mexe quando alguma coisa adversa aconteceu no ambiente dela. E aí, nessa hora, ela está com os ouvidos atentos e ouve, muitas vezes, essa recomendação e orientação. Então, não dá para negar que, sim, traumas viabilizam, muitas vezes, a atenção para que daí a gente consiga obter consentimento e engajamento da empresa para implementar os recursos que ela precisa. Ou, no mínimo, começar a implementar esses recursos que ela precisa, né? Agora, de novo, assim, cada vez mais as empresas estão mais maduras, entendendo que tecnologia é diferencial para o seu dia a dia, para as suas operações, e atentas ao ambiente, né, e à exposição no ambiente de tecnologia, ao esse mundo cibernético e as ameaças que tem, elas também estão ficando mais conscientes da necessidade de investir em segurança. Então, a maturidade também da empresa também ajuda nesses momentos, né, de fazer os investimentos. Mas cabe também a nós, como profissionais da área de tecnologia, também levar essas informações para os seus usuários, para os seus clientes, para os seus negócios. Então, aí volta aquilo que o Pablo falou também. Eu preciso também falar a língua daquele cliente, daquele negócio, para que ele possa compreender a importância de fazer esses investimentos em melhorias, em segurança no ambiente de tecnologia da sua empresa. Então, tem sim parte nossa de aprender isso. Historicamente, profissionais de tecnologia são muito técnicos e não tão profissionais da área de negócio, e fazer essa transição entre o techniquez e a linguagem de negócio também exige um esforço dos profissionais da área de tecnologia, porque só assim que a gente vai conseguir expor para os clientes o que realmente a tecnologia pode fazer diferença para os negócios. Tem que traduzir a linguagem, tem que traduzir, tem que simular planejamento, também, simular risco, né? Aconteceu um incidente, legal, qual é o impacto real em dinheiro que isso vai causar para a minha empresa? E hoje dá para a gente fazer simulação nesse tipo. Dá para a gente estimar o quanto a minha empresa vai perder se ela ficar, em média, em média, uma empresa quando sofre ataque cibernético fica um dia parada. Beleza, um dia representa quanto para o meu negócio? Isso é uma correlação, né? Sim, tu tem pesquisas, né, disponíveis em relação a isso, né? O quanto a empresa perde, né? Do ponto de vista de pesquisa em geral, mas a própria empresa tem as suas informações e ela pode correlacionar e determinando eventos que possam acontecer e quanto aquilo custa diretamente no contexto daquela empresa lá. Muitas vezes uma empresa pode ter, na visão dela, um impacto financeiro pequeno, mas reputacional muito grande. Sim. Então, e para outras, muitas vezes, assim, o impacto financeiro é tão grande que chega a quebrar aquele negócio. Para ela, a preocupação não é a reputação, é o meu negócio quebrou. Sim. Então, assim, cada empresa vai ter a sua realidade, mas a importância de dar atenção a esse tema. E, que eu digo, de novo, saindo do custo da TI para uma TI sendo mais estratégica, também condições para a TI também pensar nisso. Porque muitas vezes, assim, não é só, vamos educar o cliente, vamos levar para ele informação. A tua equipe de tecnologia, né, seja interno ou parceiro, precisa ter essa condição e tem que estar se desenvolvendo também para conseguir levar esse conhecimento para a empresa. Porque, assim, é uma área a segurança, né, tecnologia é uma área que não para de surgir variáveis novas, fatores novos. Segurança mesmo, todo dia tem uma ameaça nova, tem um jeito novo do atacante infiltrar ou obter dados e atacar o teu negócio, assim como a tecnologia lança novas
tecnologias, né? Vamos pensar assim. De proteção. Não só de proteção, mas para deixar mais produtivo, para deixar mais ágil os negócios. Então, tudo anda muito rápido na área de tecnologia. A gente fala de... Eu não gosto muito de fazer comparação com outras profissões, porque os profissionais da área, às vezes, cada um tem a sua visão da sua própria área. Mas pensa, o quanto realmente... Vamos pensar na área jurídica, por exemplo, o quanto, né, que uma lei lá atrás mudou ao longo de 25 anos. Agora, o quanto a área de tecnologia mudou a cada ano nesses 25 anos. Então, e quanto ela está mudando agora, nesse momento. Tudo bem, a lei também, hoje em dia, né, os juristas, né, quem as escreve, também tem que acompanhar também as mudanças que o mundo, né, o nosso país, a nossa região está também passando. Mas o quanto muda, a velocidade dela mudar, quanto a velocidade que a tecnologia muda. Então, olhando desse contexto, o quanto realmente tu tem que estar antenado e preparado para estar acompanhando com velocidade essas mudanças. A gente, como empresa que fornece serviços de tecnologia, né, em torno da tecnologia, tem que estar muito rápido, muito antenado para poder estar preparado para que quando o nosso cliente, que não é da área de tecnologia, mas quer velocidade também nas suas operações, pode vir para a gente contar com a gente. Então, assim... Eu sempre brinquei, né? A tecnologia muda... Antigamente a gente brincava, a tecnologia muda a cada 5 anos. Não, a tecnologia está mudando cada mês, cada dia. Com a IA mesmo, cada vez mais rápido. Então, se a gente não acompanhar essa velocidade, estar atento a essas mudanças, como é que o meu cliente vem para cá e vem me perguntar sobre dada mudança, dada tecnologia que ele ouviu falar e como é que aquilo pode funcionar para ele? Como a gente pode ter a troca com ele para dizer assim, olha, tudo bem, a gente entende, a mudança é muito recente, está acontecendo, é visível, mas olha, a gente conhece o teu negócio, tu tens essas premissas aqui antes de aplicar qualquer mudança no teu negócio. Será que essa tecnologia que acabou de sair faz sentido para te colocar agora no teu negócio? Tu busca essa estabilidade, segurança, mas essa tecnologia nova não foi validada, não foi governada, o fornecedor que tá por trás dela, ele não se coloca ainda como fornecedor que, né, Zero Trust by Default, ele não tem publicamente como é que ele manipula os teus dados, como é que tu vai trabalhar com essa tecnologia agora dentro do teu contexto. Então a gente também tem que estar ligado nesse contexto, né? Então estar atento para poder apoiar e ter a troca com o teu cliente. Porque se a gente não estiver atento, quando o cliente vem para a gente vai falar, não sei... Eu não estou sabendo. Não, vamos fazer aquele... Não, isso aí não vai te ajudar em nada. Não dá, né? E aí isso pode acontecer tanto a gente como pessoa de serviço quanto o teu profissional interno. Então, como é que a equipe que te ampara está nesse quesito também, né? Para ela poder te apoiar e te dar essa retaguarda. Maurício, eu queria trazer 2 palavrinhas. Né? Tu trouxesse como mudar esse cenário, né? Primeiro, quando a empresa, o administrador, se ele se sente refém da TI, é um gatilho muito importante, né? E como superar esse gatilho, ele tem que ter governança. Ele tem que aprender a fazer governança da TI dele. Que recursos ele tem disponível ou disponibilizado a sua infraestrutura, né? Então, não há outra maneira que não seja o administrador ter governança dos seus recursos. E esse distanciamento, essa negligência por algumas variáveis faz com que ele fique refém da sua TI. Esse é um ponto muito relevante. Perfeito. Uma das formas de a gente mudar esse mindset também é aplicando alguns testes para dar um alerta, né? Um medinho. Por exemplo, o teste de phishing, né? Que é um recurso interessante. Boa. Que a gente sabe que até diretor de grande empresa por aí cai, né? Não vou dizer qual empresa, pesquisa aí no Google, vai achar notícias falando sobre isso, mas esses testes eles são bem interessantes para dar visibilidade para os gestores, né, internamente na empresa. Pablo, se tu puderes explicar rapidamente o que é um teste de phishing, né, e como que uma empresa pode aplicar um teste de phishing, independente do tamanho dela, mas tendo um recurso hoje facilitado, né? A própria Microsoft tem dentro do 365 um recurso que permite fazer esse tipo de... Também conhecido como campanha de phishing. Campanha de phishing, né? Então, Pablo, explica pra gente rapidamente esse conceito, por favor. Tá. Como tu falou, na própria Microsoft ele tem licenciamento específico para isso, né? Eu simulo
com um grupo de pessoas, com todas as pessoas, com uma pessoa. A gente tem até um caso recente de um cliente que tirou a ISO 27001, e isso é uma das recomendações, né? Então, mas é interessante que não se faça só quando tu tá precisando por algum outro motivo, e sim, né? Quem sabe em algum momento todo mundo ter isso na cabeça da importância que é tu utilizar a como importância, rotina, enfim, né? como rotina, exatamente, Joel. Mas, enfim, tu consegue ter para um grupo de pessoas, digamos, para o pessoal do marketing, eu vou bolar tal tipo de campanha de phishing. Então, eu estruturo um e-mail, né? Algo que de repente possa me levar a ter mais êxito com aquele grupo de pessoas, de forma que eu consiga consultar quem foi, como elas clicaram enfim, naquela campanha, nos links que eu mandei, no conteúdo que estava lá dentro do e-mail, e eu estou simulando como se fosse algo externo, né? E depois eu consigo medir isso, né? Então, quanto que está preparado, se é por setor, se não é, se é por tipo de assunto, se não é por tipo de assunto. E aquilo eu consigo depois utilizar até para treinar as pessoas depois. Vocês não perceberam, mas vocês receberam tais e-mails. Esses e-mails, na verdade, foram testes onde a gente simulou ataques de phishing. Então, eu consigo, em cima daquilo, educar. Então, é mais interessante ainda, né? Porque eu consigo provar o quanto as pessoas, às vezes, elas acham que estão preparadas e que não são curiosas, né? Enfim, mas provando é mais fácil, né? Mais fácil de exemplificar, né? E nesse caso, né, Paulo, não é punir, né? E sim reeducar, né? Isso, exatamente. A ideia é educação, né? A ideia é sempre educação, né? Não, e os ataques, eles estão tão criativos hoje em dia que não dá para tu julgar uma pessoa que no dia a dia, na correria dela, viu um e-mail super bem elaborado, às vezes até um ataque direcionado para uma empresa que pegou um contexto específico que ela já conhece. Às vezes momento, né? Ou às vezes uma outra empresa legítima que foi invadida e enviou uma campanha de phishing para a base de contato dela. Então é muito difícil, às vezes, de forma punitiva, tu olhar para uma pessoa, você clicou nesse e-mail agora, sei lá, você vai ser demitido ou vai ser punido de alguma forma. Sim. Não, tem muito esse caráter educativo, né? E também para dar visibilidade do tipo de investimento que a empresa precisa fazer para que, não só em termos de comportamento, mas em termos de ferramenta, a gente tenha recursos que também protegem a minha empresa contra o phishing. Porque a gente tem ferramentas, né? A gente tem recursos dentro dos servidores de e-mail que fazem esse tipo, não só nos servidores de e-mail, mas enfim, todo o contexto. Sempre ferramentas bem configuradas. Sim, né? Com certeza. Então, é importante sempre ter profissional capacitado por trás da ferramenta. Maurício, pouco tempo atrás, né, os phishings que vêm de fora, aqueles que vêm de fora, eles eram traduzidos, né? E essa tradução, antes do advento da IA, eram traduções às vezes mal feitas e a gente percebia visualmente que era uma coisa robotizada, né? Hoje, com a presença da IA nessa montagem dos phishings, fica muito imperceptível, né? É muito personalizado. Então, hoje, a capacidade humana de enxergar que é algo falso diminuiu por causa da qualidade que é das ferramentas que produzem phishing, né? Então, esse é um ponto, hoje, muito relevante a ser observado, né? Então, se a campanha do phishing era importante, com o advento do IA, ela passou a ser mais relevante ainda, porque está fácil de a gente cair. Tá? Aí eu queria falar sobre phishing, né? Sala de e-mail, mas ocorre também via comunicador de mensagens também. Via telefone, né? Telefone, na verdade, é a pessoa tentando pescar a informação, né? Ou que tome alguma ação. Aconteceu comigo, acho que um mês e pouco atrás, comigo e com
com o Tarcísio lá na empresa, que é nosso financeiro, diretor financeiro, e ele recebeu uma mensagem via Teams com o meu nome completo, chamando ele, dando um oi. E aí, oi, tudo bem? Eu não tô na empresa agora, né? Mas eu precisava que tu me confirmasse o saldo lá da nossa conta. Daí ele, oi, Rogério, tudo bem? Tá. Daí nessa ele parou. Não era o WhatsApp, né? Não, via Teams. Via Teams, tá? Aí ele parou, daí ele achou estranho. O Rogério, pelo Teams, pedindo saldo da conta. Rogério, tem acesso à conta? Né? Vez assim, né? Na cabeça dele, né? Aí ele me puxou pelo Teams mesmo. Ele me ligou. Ele me ligou, minha conta, meu usuário, me ligou, Rogério. Não sei o que tu tá me pedindo aqui pelo Teams, não sei o que. Não. Daí ele assim, não, então tá, porque a gente recebi aqui um contato aqui, deixa aqui que eu tô ligado. Daí como a gente, né, tem os nossos treinamentos internos, as nossas trocas de situações que podem acontecer no dia a dia, ele deu corda pro cara, né? Ah, não, tudo bem. Então, Rogério, passa para mim o nosso código de segurança. O cara não respondeu e sumiu. Então, assim, uma prática boba, né? Assim, recebi informação, porque ele podia não ter conseguido contato comigo. Quantas situações de golpe que muitas vezes quem tá armado, né? Enquanto eu tô fazendo contato contigo, tem outra pessoa falando sobre o teu colega ou a tua esposa, outra pessoa tá lá atrapalhando a comunicação para que isso tudo não possa em paralelo chegar nela, né? E tu acha que é ela mesmo, né? Então, assim, essa postura dele da corda, assim, tudo bem, então me passa o código de segurança, é uma situação, um artifício simples de pescar. E pode ter um código de segurança mesmo entre eu e ele, que não é registrado em lugar nenhum, só eu sei. Que é diferente do código que ele tem com o Pablo, que é diferente com o código que ele vai ter com o Joel, e assim por diante. Então, é a postura do usuário, né, da pessoa, em conseguir prestar atenção na situação que ela está na frente dela e ela ter algumas formas de validar, de conseguir identificar e separar aí o joio do trigo, entendeu? E investimento para isso, ó, zero. Só postura. Postura, ou concentração, baixinho. Troca, é o que eu falei no saber início que existe, lá, né? Que adianta tu ter várias ferramentas por trás e a pessoa não tá preparada para isso, né? Mas vamos lá, erro número 3. Depender excessivamente de pessoas-chave ou de fornecedores. É a situação do refém. Eu acho que o Joel, inclusive, já comentou bastante, né? Em resumo, quando tu tá na mão de alguém, ou tu passa a ter problema de limitação técnica, ou tu passa a ter problema de como é que eu vou dizer, de essa pessoa não repassar a informação, que é o que o Joel comentou bastante, da pessoa abraçar todo o conhecimento da TI ali e tal, e não levar isso para adiante, até como um medo de que eu deixe de ser importante, ou a soma disso tudo, né? Mas é bastante assunto, mas assim, em resumo, tu precisa ter processos em cima disso, tu precisa ter equipe trabalhando e a governança da tua informação. Não achar que o TI, seja o teu TI interno ou a empresa que te atende, ela tem que ter total domínio e ela deve ter toda a governança e o mapeamento da tua rede, porque é dever dela. Não. A própria empresa, seja a controladoria, seja, enfim, quem vai gerir aquele contrato ou aquele profissional, ela tem que ter o domínio daquelas informações compartilhadas com a empresa. Então, ela tem que estar a todo momento, ela tem que se sentir a todo momento confortável de trocar a empresa, de trocar o profissional, sem ficar pensando,
Se ele se sair daqui, cara, vou perder tudo, vai parar tudo, o que pode acontecer? Não, ela tem que estar, claro, tecnicamente ela não vai ter conhecimento para ir a fundo em cada uma daquelas situações, mas ela precisa estar confortável ao ponto de ter tudo aquilo mapeado, saber o que a pessoa está fazendo, o que o profissional está fazendo, o que ele modificou, que sistema novo que entrou aqui, eu preciso de servidor, tem servidor novo, o que eu tenho em nuvem, o credencial, quem que administra, quais são os administradores, ela tem que ter esse domínio, porque senão ela vai ser sempre refém, independentemente do que a gente falar aqui, né? Deixa eu até aproveitar esse gancho antes do Joel complementar. O nosso erro 7, ele é justamente isso. Não documentar ambientes e processos, né? Que tem a ver com isso que tu falou. Tem. Muitas das vezes, ou a maioria, ou quase às vezes na totalidade, de novo, é dever e obrigação da minha TI somente documentar e ter tudo isso. Mas não, tem alguns clientes nossos, inclusive, e que eles têm esse interesse de também ter essa informação e eles também fazem o mapeamento deles, né? Mas assim, isso deveria ser padrão em toda a empresa, né? Documentar processos, tudo bem, a TI, mas eu vou colaborar, a gente vai juntos chegar numa melhor documentação, porque eu também tenho interesse, tanto ou mais do que tu, TI, eu tenho interesse nessa documentação. Né? A empresa tem que ter um interesse maior do que a própria TI, o que não acontece normalmente na prática. Porque é essa documentação que vai dar a transparência, que vai tirar a centralização, né, que vai tirar essa dependência. E quando eu ouvi o Pablo, e eu ratifico o que ele trouxe, me veio assim, como qualquer posição de trabalho da empresa, eu tenho que ter conforto em melhorar aquela posição. E quando eu digo melhorar, não significa só substituir, é capacitar, é trazer novas oportunidades a esse profissional, né? E com a TI não pode ser diferente, né? Então, eu entendo que uma empresa tem que depender de processos, não de pessoas, né? E apenas a TI é a parte técnica que aí se esconde mais fácil, talvez, né? Estende lá um muro de proteção e fica-se escondido atrás do muro, né? Mas, como qualquer outra área, e assim tem que pensar a gestão, eu tenho que ter autonomia para melhorar e para substituir, se for em últimos casos. E aí fica aquela situação que a gente teve num outro episódio, né? De ficar refém de fornecedor, ou do teu TI, ou da pessoa interna, né? Então, assim, quando tu terceiriza totalmente, tu negligencia essa importância de tu participar e tu ter acesso a essa informação, né? Esse ambiente documentado, essa transparência, tu acaba se expondo a esse tipo de situação. Onde daqui a pouco eu até tenho medo de perguntar uma informação, porque não, vai que faz alguma coisa ali, né? E a gente, né? Aquele para a minha empresa. Então assim, se tu tá nesse ponto de preocupado em ter acesso a uma informação que é do teu negócio, presta atenção. Tá crítico. É isso aí. E eu posso dizer que o antídoto dessa dependência é a própria documentação, ou o que mais eu preciso ter de postura, de gestão? Documentação e transparência, né, Maurício? Acho que tanto o profissional interno quanto o teu parceiro, prestador de serviço de TI, né? Tu tem que ter essa transparência e estar disposto a registrar, documentar, porque isso vai ajudar só a todos, não vai ajudar só a empresa. Sim, a empresa é a beneficiada final, mas no nosso caso lá, quanto mais documentado, mais visível, mais informação a gente tem, mais fácil, mais capaz a gente é de sugerir, de melhorar, de cuidar, de assegurar aquele ambiente que está lá. Então, assim, essa visibilidade, esses registros, né, mantendo atuais, ele é benéfico tanto para a empresa, quanto para o profissional, quanto para o teu parceiro de TI. Maurício, no episódio anterior, a gente trouxe sobre terceirização e a gente trouxe que pode ser terceirizado interno ou externo a execução, né, não a decisão, né? Então, a governança não é uma execução. A governança é uma decisão, faz parte da estratégia. Então, tem que ter governança hoje e continuamente. E quando eu negligencio, eu me distancio dessa governança, eu volto a ser refém
né, eu viro refém, né? E os profissionais ou as profissionais de TI que criam um muro ao seu redor, né? E às vezes não é nem por má intenção, é por instinto, não sei, né? Que criam ali uma barreira técnica para Profissionais e empresas também. né? empresas Terceirizadas também. Exatamente. Esse pessoal precisa entender que é um muro frágil, né? É um muro que ele vai ser quebrado facilmente, vai ser rompido no primeiro incidente ou no primeiro momento que o gestor pedir um relatório, fazer uma análise, fizer uma análise crítica ou trouxer uma empresa de fora para fazer uma auditoria, esse muro ele vai cair fácil. Maurício, E que esse muro, só para complementar, esse muro é um baita tiro no pé também, porque quem não é substituível não pode ser promovido também. Não pode abraçar excelente. uma nova oportunidade. Perfeitamente. O ano passado a gente assumiu um cliente que estava 15 anos refém. Esse ano a gente assumiu um cliente que está 20 anos refém. Esse muro durou, então. Então, às vezes o muro dura, porque eu vou negligenciando, eu vou adiando a decisão. Mas não quer dizer que seja um muro tão forte. Às vezes ele era só um muro e ninguém bateu nele. Estava sendo ignorado. Ignorado, Isso, exatamente. me acostumei assim. Vou deixando para depois, porque a minha prioridade está no faturamento, está nas vendas. É o que tu falou em algum momento ali. Tá funcionando, né? Não, tá funcionando, não parou. Confio então, nele lá. Tá só, funcionando, vou me concentrar aqui tá funcionando. isso aí. O cara lá, mas confio. deixa, tá funcionando, né? Então, Eu confio nele, tá tudo certo. Não, tu confia, mas com informação, poxa. Confia mais que Processo, informação, isso aí. Boa, Maurício. Boa. Vamos lá. Erro 4. Não ter política de backup bem definida. esse para quem é técnico parece bem óbvio, assim, né? Do tipo, cara, não preciso nem comentar, né? Mas, né, é mais ou menos assim, né? Mas para quem não é, assim, é a última instância possível de que eu tenho para resgatar os meus dados, né? Então, sei lá, eu sofri um ataque, o atacante, ele sabe o que está fazendo, ele sabe que ele vai atrás do backup, ele sabe que ele vai... Não adianta eu me esforçar para invadir algo sem eu me preocupar com o backup, porque no final das contas ele corta o meu acesso, restaura o backup e eu perdi todo aquele tempo. Então é óbvio que o meu backup tem que ser um dos pontos que mais levados a sério. Então, né, a gente até comentou isso. O criminoso vai buscar o backup. Vai buscar, porque eu tenho que ter a garantia que no final das contas todo o trabalho que eu tive para criptografar, para invadir ou para fazer o que for com aqueles dados, ele não vai ter, ele vai depender de mim, né? Então, a gente já comentou em outros podcasts ali da importância, a gente lá na empresa tem um profissional que chega todo dia de manhã cedo, olha a rotina de backup de todo mundo, deu erro, resolve no mesmo dia, para que naquele dia, mesmo à noite, o backup já rode direito, né? Então, estratégias de backup 3-2-1, ou seja, o que for, eu preciso ter alternativas de mídia, eu preciso ter mídia offline, eu preciso ter nuvem com criptografia, eu preciso ter a ferramenta adequada, que, cara, por incrível que pareça, quantos clientes a gente assume e às vezes o cara, meu backup está 100%, ele falou que estava rodando. Aí, cara, a gente vai olhar, ele usava, sei lá, um Cobian Backup lá. Ou faz uma cópia no Google Drive. Que é uma ferramenta gratuita, que é um Ctrl-C, Ctrl-V para o outro lado, e ele mandava para um drive lá que ele tinha, às vezes até gratuito, e era aquilo, e ele achava que o backup era aquilo. E normalmente, e às vezes nem rodando tava, porque não adianta eu configurar o backup e não acompanhar, ele não se resolve sozinho, ele não... Enfim, tem que ter alguém todo dia olhando para isso e tem que ter alguém também com um olhar crítico a ponto de dizer, cara, tá frágil. Mas eu tenho backup. Ter backup simplesmente não resolve. Tu tem que ter uma estratégia adequada para o backup, tá? Sempre pensando, cara, o que mais que ele poderia fazer aqui para corromper o backup também. O que mais? Cara, mas se ele vier por aqui, ele vai conseguir chegar lá, ele pode deletar direto da fonte, e aí eu não vou ter como restaurar o backup que está lá. O que eu faço? Então, tem que ter
não é simples, o backup não é simples, uma estratégia de backup não é simples, mas para quem é técnico também não pode ser uma coisa complicada, né? Paulo, sobre a política, tu não falou do Restore. Isso, boa, muito bem. E não adianta eu ter também melhor ferramenta, ter os melhores, os destinos corretos de backup, a melhor estratégia, ter criptografia de ponta a ponta, que ter criptografia onde for, e eu não testar, né? Porque na hora que eu vou precisar do dado, por algum motivo, a informação na hora do backup foi corrompida e na hora que eu precisei, não consegui, porque um elo daquela corrente corrompeu, a ferramenta por algum motivo não conseguiu testar e não conseguiu identificar aquele erro, e na hora que eu precisei finalmente do backup, o backup está com erro e eu não consegui restaurar. Então, a rotina de restauração daquele backup também é muito importante. Tem um cliente que testa a gente, né? De vez em quando, que tu comentou. Sim. De vez em quando ele diz, preciso de tal arquivo, só para ver se... A gente tem as rotinas de tempo em tempo, então, cliente, preciso que tu me diga aí da tua cabeça aí o que eu restauro. Aleatoriamente aí, preciso... eu restaura para mim esse dado aqui, essa pasta toda, nesse destino aqui. A gente restaura, ele vai no destino, confere se o dado tá lá, tá íntegro, tá de acordo com o que ele pediu, beleza, tá funcionando. Então, aí a gente volta um pouquinho da importância do cliente ter o domínio daquele. Tu me falou que que o meu backup tá tudo certo. Beleza. Cara, eu confio desconfiando, né? Então, né? Então vamos ver se tá tudo certo mesmo. Cara, aquela pasta aqui, apaguei a pasta aqui. Amanhã. Cara, restaura pra mim a pasta X que tava em tal lugar, restaura pra mim no destino tal. Na pasta... Opa, eu nem precisei ser técnico para entender que não tá tão bom assim, né? Então, é importante o cliente ter o domínio da situação, né? Vamos pro próximo? Esse eu gosto bastante. Quem que vai responder, tu mesmo? Não. Vocês podem responder, mas... Vamos lá. Usar antivírus gratuito ou nem usar? Cara, para quem é técnico também é aquela pergunta que, cara, nem preciso responder, né? Mas... Então deixa alguém que não é técnico. Mas eu vou deixar pro Joel. Vai, Joel. Eu acho que o primeiro ponto é entender que antivírus, por si só, já é obsoleto. Mesmo antivírus corporativo. Então, já é um conceito que tem que ser alterado. Eu preciso não só da proteção estática, mas da proteção inteligente. Que aí nós estamos falando de outras camadas, um EDR, um XDR, né? Então, hoje, quando a gente pensa em antivírus, a gente está pensando em antivírus, no mínimo, mais EDR. Né? Então, imagina eu ficar apenas no antivírus ainda gratuito. Uma vez um colega meu, que está nessa mesa, me disse o seguinte, trouxe a seguinte analogia daquela proteção que a gente tem de proteção ali num aeroporto, né? Aquela proteção contra metais ali, né? Então, o antivírus, esse gratuito ou do Windows, né? É aquela ainda, talvez, aquele segurança que vai fazer uma checagem, passa a mão ali na cintura e tá ok, né? Você tá liberado. Acontece, me lembrou da minha infância, acontece no estádio de futebol, né? No aeroporto, eu ainda tenho detector de metal, né? Que já é uma proteção um pouco superior. Então, ali eu já estou pensando num antivírus corporativo, né? Mas, passando pelo detector de metal, eu ainda tenho que observar o comportamento dessa pessoa, né? Aí já estou pensando no EDR. Eu acho que essa analogia me deixou bastante claro quais são essa estrutura de antivírus e EDR, né? E ali no comercial, quantas vezes por dia bate na nossa porta uma empresa que não tem nenhum antivírus corporativo? É tão frequente que a gente está deixando de se assustar, na verdade. Mas no início eu me assustava muito, porque é uma camada inicial de segurança, né? E a empresa é comum aparecer que a empresa não tem um antivírus, né? E então isso inicialmente me chocava bastante, mas é mais comum do que se imagina.
Inicialmente, tu te preocupava como que eles estão implementando adequadamente uma proteção de endpoint. Aí, poxa, mas eles não têm nem a ferramenta para proteção de endpoint. Aí tu volta, né? É. Então, assim, aí primeiro é o esforço de investimento da ferramenta e aí fazer entender que como eu faço uso e configuro ela adequadamente. Rogério, porque também não é só instalar isso aí, tá tudo certo. Me permite, sim, tu estás falando. Outro dia, eu e o Pablo estavam numa reunião de uma empresa com 160 usuários, né, espalhada por várias cidades e estados. E aí a empresa está funcionando. E aí o gestor nos perguntou, uma pessoa de governança nos perguntou, vocês atribuem essa nossa estabilidade a quê? Não tem um antivírus, não tem firewall, não tem governança. A palavra que me veio foi... Uma estrela que me veio sorte. Sim, Lembra, eu Paulo? falou isso. Eu falei isso, pô, Sorte. é sorte. De bate-pronto, E a né? pessoa E não tem concordou, outra. não tem outra palavra. Então é isso, é sorte mesmo, porque tecnicamente não tem... Ela ainda falou, Joel, é verdade, eu queria saber se era só eu que achava isso. Não, mas é a mesma coisa que tu deixar o teu carro, um carro, sei lá, de luxo, no centro de uma grande cidade brasileira, né? Estou sendo um pouco generalista aqui, mas enfim. Com o vidro baixado e a chave dentro dele. Com o vidro baixado e a chave dentro. Perfeitamente. E esse carro ficar um ano ali dia e noite sem ninguém e ainda tá ali. É o quê? É sorte, puramente sorte, né? Ou é algo sobrenatural que tá protegendo aquilo. Mas o que vai acontecer no começo, se ninguém levar ele, souber dirigir e levar ele, alguém vai entrar e vai fazer a cabaninha ali dentro e vai dormir. E aí que eu digo, essa empresa também ali tá estável, mas será que não tem alguém já dormindo na cabaninha lá? Não tá nem chegando isso? O problema é tu deixar um ano ali, tudo aberto com a chave, ninguém levar, e depois tu deixar mais 1, 2, 3 anos, porque assim, ficou um ano, né? nunca ninguém levou, não vai acontecer, né? Tá lá aquele indivíduo lá que estranho dentro do teu ambiente lá e tu nem sabe. Aí deixou de ser sorte, né, Paulo? Aí já... Vamos lá, erro número 6. Falhar na comunicação entre TI e áreas de negócio. Pô, isso nós já trouxemos, né, Maurício? Alguns pontos que respondem essa pergunta aí, né? Então, a importância de ter ali na minha visão, uma liderança que entenda o negócio, que transmite essas dados, essas informações estratégicas para a TI, né? Eu acho que quando a gente fala TI, eu tomo cuidado assim de não crucificar o técnico, né? Essa liderança, que seja técnica ou não técnica, ela tem que ter esse papel de ir lá na estratégia e trazer para a TI, ou seja, definir, traçar junto com a TI um caminho. Vem negócio, vem TI, façam a tradução entre si e se comuniquem. Porque tem situações que a TI traz e levanta, expõe, tem situações onde negócio traz e compartilha. Bem colocado. Então é essa tradução das duas áreas aí que tem que ocorrer. Então, de novo, aquele profissional de TI tem que sair do Technicase e tem que falar negócio, assim como a área de negócio tem que também buscar se esforçar e entender um pouquinho do Technicase. Porque daí nessa hora vai dar match. Excelente. Mas deixa eu fazer uma provocação. Nesse momento, eu não preciso ter um terceiro, ali um fiel da balança, para não pender muito, às vezes, para um técnico exagerado. Mesmo que esse técnico ou essa pessoa esteja tentando traduzir para o negócio, acaba puxando muito para aquela área ou para aquela ferramenta. Não sei, pode acontecer. Eu não quero criar E o problema. contrário também acontece de ter um bloqueio ali tão grande que mesmo entendendo, não, eu não vou investir agora, eu vou redirecionar recursos para cá. Não tem que ter, às vezes, um terceiro ali junto para ajudar nessa tomada de decisão? Maurício, o risco está tu trouxeste três atores aí, né? A TI interna, a TI externa e o gestor. O risco pode estar em qualquer um dos 3 atores, né? Não necessariamente um ou no outro, né? O importante é ali a visão multidisciplinar, né? E o interesse, como o Rogério trouxe, de dar match ali na comunicação, né? Não importa quem está tendo a iniciativa de se comunicar, mas tem que ter ali interesse mútuo de buscar um alinhamento ali, né? Então, eu acho que é isso. Os atores têm que têm que buscar um caminho ali de colaborar. Certo. Vamos para o último item, então, dos nossos 10 erros, que não é o último, mas como a gente acabou falando de alguns agregados ali, então esse vai ser o último que a gente vai falar, mas na verdade ele é o erro de número 9 aqui,
que é permitir o uso de IA sem diretrizes claras. Ou seja, sem uma política interna, sem uma definição de qual IA eu posso usar e que dado eu posso colocar em cada IA que eu autorizar para os colaboradores, enfim. Esse eu acho que tu é a pessoa ideal para responder, né? Concordo plenamente. Não sei se você concorda comigo. Eu posso contribuir, mas eu gostaria Tu pensou mesmo que eu... Pensei igual. Eu gostaria de ter a Mas visão a de gente, vocês gente justifica até o que a gente trouxe. Nós estamos... tu está num projeto agora de estruturar uma governança de IA, né, Maurício? E tu é um dos nossos estudiosos no assunto aí, né? O que me permite agora te fazer a pergunta, Maurício? E o que tu tem desenvolvido na pesquisa, né, nesse desenvolvimento sobre governança de IA? Que caminhos tu já percorreu, tanto em estruturar, como também a carência que as empresas têm nesse contexto? Uhum. Bom, quando a gente fala de IA, a gente tem que entender qual é o contexto da IA, né? Aprendi essa resposta contigo. Ó. Segurança, como proteger uma empresa? Em que contexto, né? A IA, ela também, em que contexto eu estou usando a IA? Eu posso estar usando a IA em formato de chat, para os colaboradores utilizarem para aumentar a produtividade. Eu posso usar uma IA, um agente autônomo dentro de um processo onde ele vai executar tarefas e tomar decisões sozinhos, ou eu posso fazer isso de forma assistida, onde ele executa o processo e o profissional toma a decisão. Eu posso usar de diferentes formas, né? Mas eu vou falar especificamente do contexto de IA como chat corporativo, né? Chat disponível para os colaboradores utilizarem ali junto com os arquivos da empresa e, enfim, ajudar na produtividade. Tá? Então, a gente tem aí exemplos como o ChatGPT, como o Gemini e o nosso oficial da TechJump, que é o Copilot. Né? O Cloud também aparece bastante, né, Maurício? O Cloud aparece boa observação. Inclusive, agora o Cloud aparecendo dentro do próprio Microsoft Copilot como um modelo de IA ali disponível também. Então, nesse contexto de chat, é muito comum a gente encontrar uma empresa, às vezes, que já tem o licenciamento de um chat de IA corporativo de qualidade e não saber que tem isso e acabar não fazendo uma governança e deixar aberto isso aí para qualquer tipo de uso dentro da empresa. Então, o Pablo, por exemplo, está lá no contexto dele, ele, por algum motivo, ele gosta mais do ChatGPT, ele vai lá usar o chatgpt.com, começa a usar. Às vezes ele vai ter uma conta Pro lá dentro do que ele mesmo paga, às vezes não vai usar o gratuito mesmo, mas o que ele vai fazer é pegar um contrato da empresa X, do fornecedor X, botar ali dentro e pedir para fazer um resumo, ou pedir uma informação para ele não ter que ler aquele documento inteiro, ou ele vai pegar um outro documento, colocar ali e dizer, faça um e-mail para fazer um reajuste de contrato, para fazer Mas qual o problema de fazer isso, Maurício? Eu dar um arquivo para ele me ajudar? Exato, bom ponto. O problema disso é que quando eu exponho o meu dado, eu perco controle sobre ele. Então a gente já viu casos de IAs públicas onde uma pessoa nada a ver com a empresa X pediu uma informação e ele trouxe uma tabela com valores da empresa X. Já teve esses casos. Mas esses modelos de linguagem estão se aperfeiçoando para isso não acontecer? Estão, mas não estão no nosso controle mais, né? E aí a gente tem a diferença clara entre os chats que claramente colocam lá nas letras miúdas, nós utilizamos a sua informação para treinar os nossos modelos, e a gente tem as ferramentas que dizem, não, o que você colocar aqui, eu não vou usar para treinar um modelo nenhum, o negócio é teu, a empresa é tua, e o dado não vai vazar. Então, esse é o cuidado que a gente tem que tomar. E a governança, ela atua em cima disso. O que eu quero para a minha empresa, né? Eu quero uma proteção de dados, sim, então eu preciso usar uma ferramenta adequada para isso, né? Mas eu quero que as outras ferramentas sejam bloqueadas para os meus colaboradores, porque afinal, né, a gente tem aí múltiplas funcionalidades que uma ferramenta só ela não abrange tudo. Então, beleza, vou liberar, mas o que eu vou liberar? Porque não tem problema se o Pablo pegar esse documento, ele anonimizar todas as informações ou dar uma reduzida naquilo para, enfim, usar uma versão que não tem dado sensível, coloca lá, né? E a ferramenta traz um resultado. Legal? Então, que tipo de dado eu posso compartilhar lá ou não? Então, a governança que a gente está fazendo dentro do uso de chat de IA é justamente isso, né? É trazer clareza para as empresas dos riscos, né? E como restringir, como liberar, conforme cada contexto de negócio. Muito bom, Maurício. Obrigado pela colaboração, hein?
É isso. Fazendo bem o tema de casa. Fechou. Então tá, pra gente concluir então o nosso episódio de hoje, tá? Eu vou fazer uma pergunta aberta pra mesa, uma pergunta mais geral, né? Que não é um erro específico, mas é o que pode causar esses erros, né? Ou que tem a ver com a mentalidade das empresas em relação à TI. Então, assim, eu vou trazer aqui uma afirmação, vocês me digam individualmente ou coletivamente se é um fato ou se é um fake isso, tá? A afirmação é a seguinte: os principais erros de TI não acontecem por falta de recursos para o investimento, mas por falta de uma base bem feita na TI. Fato. Fato. Então não falta recurso financeiro. Não. Eu acho que falta a base bem feita, porque tu vai ter a troca, vai expor possibilidades, a tua situação, e o investimento bem explicado ali, ele é uma consequência do negócio. Eu acho que quando bem aplicado, eu acho que ele se justifica, ele volta pro negócio. Então, eu acho que não é falta de investimento, não. Faz a base bem feita, expõe, mostra o retorno, vai vir mais investimento e as coisas acontecem. E se eu tiver apertado financeiramente, cria a jornada. A gente trouxe a jornada aqui, né? Mas é comum também encontrarmos casos onde os recursos existem, são gastos mensalmente e não são utilizados, né? Eu vou sempre precisar fazer investimento, seja pouco, médio ou muito, para conseguir ter a resposta. Não adianta a gente querer também, a gente achar que, cara, eu tenho como fazer uma base bem feita sem investimento nenhum, sem recurso, né? Eu acho que, como o Joel falou, é uma jornada. O que vai acontecer é que eu vou conseguir investir, fazer esses investimentos de forma racional e um passo de cada vez. Previsível e priorizando cada passo que eu dou, né? Mas, assim, a base bem feita, assim, sem dúvida, é o mais importante, né? Um exemplo, Maurício, que aparece com frequência, a gente pergunta, você tem backup dos seus arquivos, seja no SharePoint ou nos drives compartilhados? Normalmente não tem, né? E você sabia que com R$400 é possível fazer backup deles? Para começar o backup? Daí o cara levanta um pouco, né? Então, R$400 atrapalha o teu financeiro, né? E quanto de benefício traz isso? Eu quero trazer com esse exemplo simples. Mas por que eu vou fazer backup, Joel, se até hoje eu nunca tive problema? Sorte. Boa, Pablo. Mas então, às vezes, eu quero trazer com esse exemplo simples que não é falta de recurso, né? É a falta, às vezes, de sensibilidade e previsibilidade do risco, né? Então, o Pablo me pergunta por que fazer backup se até hoje eu não tive problema, né? Então, eu posso ficar crendo, né? Usando Mas a Microsoft, o Google, eles não são responsáveis pelos meus dados que estão lá? Por que eu vou fazer backup? Nas letras miúdas diz que não é responsável, né? Ela é responsável pela disponibilidade da infraestrutura, né? O backup é a responsabilidade da empresa. Mas nesse contexto, o cliente conta com a lixeira, né? É porque, de fato, né, quando eu penso que meus dados estão com a Microsoft ou estão com o Google, eu elevo a minha segurança, eu elevo o nível de disponibilidade, mas eu não elevo o deletar, né? Porque eu posso apagar e normalmente é sem querer, né? Mas, ok, tem uma lixeira em primeira instância, segunda instância, que depois de algumas horas, ou, né, somado em dias, vai desaparecer, né? E essa informação não chega para o gestor. E ele fica contando com a lixeira. Tá, pelo menos eu tenho a lixeira. Então, assim, muito... Funcionou para mim até aqui, né? Então, eu posso ficar com a crença que comigo nunca vai acontecer, né? Então, e normalmente não tem backup dos arquivos quando estão nessas duas plataformas. Uhum. Perfeito. O Google, Microsoft, não tem nada a ver com o teu dispositivo que fez o login lá naquela nuvem, né? Tem um acesso, então tudo certo. Eles não têm nada a ver com o teu dispositivo
por uma outra via ter sido infectado, hackeado, o hacker está ali, começa uma movimentação lateral e vai. Né? Então, a responsabilidade da proteção daquele dispositivo e a responsabilidade dessa disponibilidade, dessa infraestrutura de nuvem, são contextos totalmente diferentes que funcionam em conjunto, mas que precisam ser compartilhados. Compartilhado. Exatamente. Então é isso, meus caros. Chegamos aqui ao final do nosso 10º episódio com os nossos 10 principais erros de TI cometidos pelas empresas. Não são só esses, tem muitos, né? Mas eu acho que a gente conseguiu trazer, não sei se os 10 principais, mas são 10 frequentes, 10 comuns, né? E principalmente como, né? Que na conversa a gente conseguiu esclarecer como cada um deles pode ser evitado, corrigido, né? E contribuir aí para amadurecer esses conceitos dentro das empresas na mentalidade de gestores, de equipes de TI. É isso, Joel. Eu concordo, Maurício. Eu acho que foi bem oportuno, né? A gente trocar essas ideias que são problemas que acontecem no dia a dia das empresas mesmo, né? Eu acho que vai fazer bastante sentido esse podcast aí e esse bate-papo aí vai colaborar certamente para vários colegas aí. Então é isso. Obrigado. Excelente. Até o próximo. Valeu. Até.